Qual a velocidade máxima de um avião taxiando? Como é que se define a altitude de cruzeiro de um avião? Problema no ar-condicionado afeta a segurança do voo? E se um lado do flap travar, o que acontece com o avião? Saudações aeronáuticas! Tudo bem com vocês? Então, hoje o Aerolito vai ser um pouquinho diferente, eu vou responder algumas perguntas que a galera deixa aí nos comentários e sempre que possível eu vou fazer alguns episódios respondendo perguntas interessantes. E já fiquem preparados aí porque um dia vai rolar um Aerolito de 1 hora ao vivo, direto do estúdio do YouTube. Legal? Mantenham-se aí na escuta, se inscrevam no canal para saber o dia e a hora que isso vai rolar. Vai ser bem legal poder conversar 1 hora ao vivo, interagindo com toda a galera aí que acompanha Aviões e Músicas. Então, vamos à obra. A primeira pergunta, muito inteligente, da Mila Seidel. Eu espero que eu tenha pronunciado o nome dela direito, né? Ela tem medo de voar e ela passou um e-mail para mim perguntando sobre a questão dos flaps, porque no vídeo que eu falei sobre condensação nas asas, eu disse que os flaps são usados para que o avião possa voar numa velocidade menor, se manter sustentado no ar. E a pergunta dela é a seguinte: tudo no avião é redundante. Qual que é a redundância do flap, se ele parar de funcionar? E também, se um flap de uma asa baixar e do outro lado não baixar, o avião não vai rolar para um lado? Mila, muito boas as suas perguntas. A redundância do flap é a velocidade. Se o flap não descer, o avião vai ter que pousar com uma velocidade maior do que a que ele pousaria se ele estivesse com o flap funcionando. Só que antes de fazer isso, ele vai gastar mais combustível para ficar o mais leve possível. Quanto mais leve, também menor a velocidade que ele pode pousar. Então ele vai pousar com o peso mínimo necessário para correr na pista, porque ele vai pousar com muito mais velocidade do que se ele tivesse sem flap. Mas é uma operação muito segura de se fazer. Os pilotos são treinados para isso, então não precisa se preocupar se um dia uma raríssima ocorrência de flap não funcionar no avião que você tiver. A segunda parte da pergunta é muito interessante também, assim como a resposta. Não vai acontecer de um flap de um lado da asa descer e o outro lado não descer. Simplesmente porque os aviões possuem vários sensores que calculam o ângulo de cada superfície, e se for detectada uma discrepância de qualquer grau entre um lado da asa e o outro, o sistema de assimetria de flap entra em ação e os flaps são travados na última posição válida. A mesma coisa acontece para os flaps de bordo de ataque, os slats. Se qualquer um sair mais do que o outro, o sistema trava e ele fica na última posição. Ou seja, jamais vai acontecer de um lado descer e o outro não, porque na hora que esse aqui já der uma simetria, o sistema trava. Então não é muito legal saber disso, que tudo no avião é pensado para segurança e que se um lado falha, o outro vai se manter e é tudo pensado já. Então pode voar sossegada, não se preocupe, que qualquer pane que você pensar, os engenheiros já resolveram. Legal? A segunda pergunta é do Little Sinatra. Excelente vídeo, Lito. Qual a velocidade máxima e segura permitida para o piloto poder fazer o táxi até a pista de decolagem? E já existiu algum caso em que o piloto perdeu o controle em pleno chão? Bem, Little, a velocidade operacional para táxi é por volta de 15 nós, que dá uns 29 km por hora. Mas o piloto ele tem total autonomia para ir mais rápido se ele julgar que seja necessário isso. E sim, já teve diversos casos aí de perda de controle durante o táxi. Geralmente em países aí que tem gelo na pista. Não neve, gelo. O gelo ele causa mais problema do que a neve. Ou então uma curva mal calculada e aí o trem de pouso vai parar na lama e aí atola o avião. Basicamente são esses problemas assim de táxi. A terceira pergunta é do Marcos Soares. Curto mais seus vídeos. Gostaria que você tirasse uma dúvida. Como é definida a altitude de cruzeiro de um voo? Marco, a altitude ela é definida por software. É simples assim. Os dados de peso, combustível, a distância que vai ser voada, a performance do avião, todas essas variáveis são jogadas dentro de um software de planejamento de voo
E ele dá a melhor resposta na saída de qual altitude mais economicamente viável e possível para o avião fazer, né? Os aviões eles gastam muito combustível para subir. Então as subidas elas são escalonadas, são feitas em degrauzinhos assim. Conforme o avião vai ficando mais leve, ele sobe mais, com mais leve ele sobe mais. A exceção para isso é o 787, que é um avião de última geração e ele sobe direto da decolagem até a altitude de cruzeiro e vai embora. Então basicamente é isso. Os cálculos são feitos por software computados e aí a altitude de cruzeiro sai lá no final. Legal? Última pergunta que é do Adelmo Novaes. Meu voo atrasou algumas horas devido a um problema no ar-condicionado da aeronave. Até que ponto isso influencia na segurança de voo? Bem, Adelmo, a informação que você recebeu da empresa aérea foi um problema no ar-condicionado, mas pode ter sido uma outra coisa. Por exemplo, o APU inoperante pode ter sido um sistema relacionado ao ar-condicionado e não o ar-condicionado em si. O APU ele gera força elétrica e força pneumática para o avião e ele, dependendo de onde o avião estiver, é importante estar funcionando. O ar-condicionado em si não afeta a segurança do voo, mas ele afeta bastante o conforto dentro do avião. E já tivemos aí uns casos na Gol, quem lembra, acho que no início do ano, no final do ano passado, que o avião ficou tão quente pela falta de ar-condicionado no que o APU estava inoperante, o pessoal abriu as janelas de emergência e o voo foi cancelado. O ar-condicionado ele funciona de mãos dadas com o sistema de pressurização do avião, mas ele pode estar inoperante no solo e funcionar sem problemas durante o voo. Como eu não sei que modelo de avião que você estava, não sei que empresa aérea estava voando, a resposta também é genérica. Mas basicamente é isso. O ar-condicionado ele é conforto para o passageiro, ele não é segurança. E obviamente ele tem que estar funcionando em voo, porque você não vai congelar lá em cima, né? É isso aí então. Eu espero que vocês tenham gostado aí do primeiro Lito Responde. E sempre que possível eu vou fazer mais desses episódios. Enquanto isso aí, vocês inscrevem-se no canal, quem não está inscrito ainda. Se gostou, dá joinha. Se não gostou, dá joinha. E é isso aí. Abraço e até o próximo Aerolito.